Vencedores estreia nesta noite com um convidado muito especial. Ele é o empresário rural de Dom Pedrito, Walter José Peter, diretor proprietário do grupo Guatambu. Ele é vencedor na criação de gado Hereford e Braford e na agricultura de alta tecnologia. E mais recentemente como produtor de uvas, industrial de vinhos e de energia solar. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos ilustrar a entrevista com imagens da sua atividade mais recente, especialmente na vinícola e na energia solar. Boa noite, Walter. Boa noite, Afonso. Você é da segunda geração do grupo Guatambu. Portanto, nasceu já num negócio feito e florescente. O que você fez para não se acomodar como muita gente se acomodou? Mas é reconhecido como um empresário técnico, já com mais de 500 premiações só na atividade pecuária e agricultura. Bom, um ponto importante a considerar, inicialmente, é o berço. É um perfil que vem de berço de um agricultor, meu falecido pai, meus avós também, e que dá ao produtor rural, vamos dizer assim, condições e melhor ainda, necessidade de decisões rápidas e decisões importantes no negócio e de melhorias no negócio, para poder sobreviver. Bom, depois, na sequência, assumindo as atividades... Aqui, com que idade? Já com 21 anos, voltando da Faculdade de Veterinária de Santa Maria. Mas antes disso, vivi no campo até 6, 7 anos de idade. Depois o pai foi morar na cidade. Aí teve a fase de estudos e tal, depois aos 21 anos retornei de novo para o campo. E já com um pouco mais de técnica, com mais conhecimento, com mais teoria, e dentro desse perfil de mudanças, de evolução, as coisas foram acontecendo ao natural. Ou seja, sempre buscando tecnologia, sempre buscando diversificação das atividades, o que era possível se produzir numa determinada área de campo, num determinado clima, para um determinado mercado, nós fomos saindo por esse lado. Então, o forte hoje da Guatambu, não há dúvida, é, em primeiro lugar, a diversificação de atividades. Nós temos atividade tanto na produção animal, ovinocultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de genética. Nós temos também, na parte de agricultura, uma agricultura bem diversificada, arroz irrigado, milho irrigado em pivô, soja irrigada em pivô, soja do seco. Isso é importante, essa diversificação, porque se tem uma seca, por exemplo, você consegue se manter e crescer independentemente desse revés. É muito importante, Afonso, é muito importante. A ponto de que quando está chovendo, determinadas atividades estão ganhando, a gente está feliz. E quando está fazendo seca, outras atividades estão ganhando, nós estamos felizes também. Inclusive agora com o produto como industrial de vinhos, a uva tem a característica quanto mais sofre, melhor fica. Né? E o arroz também. Arroz também. O arroz, nessa época de novembro em diante, ou dezembro em diante, ele quer seca. Ele quer sol na cabeça e água no pé, que é o arroz irrigado, né? Bom, mas só para complementar a resposta da tua pergunta, então a diversificação é, vamos dizer assim, um dos pontos fortes das atividades da empresa Guatambu, mas também o cuidado e sempre a preocupação com tecnologia e com melhoramentos, com avanços, né? E por último, um exemplo bem claro, tu já citaste aí, é a questão do parque solar, né? E qual é a dimensão das suas atividades hoje? E quando é que você assumiu já agora como principal empreendedor? Bom, em 71, quando retornei da faculdade, fui, vamos dizer assim, dentro de uma
numa velocidade rápida, assumindo a gestão da empresa e tal. E em 1980 e poucos o pai se aposentou e deixou a empresa para os filhos. Eu tenho um irmão, Adroaldo, né, que, vamos dizer assim, ficou com determinadas áreas de campo em outra cidade, que é Livramento Quaraí, e eu fiquei com determinadas áreas em Dom Pedrito, e houve um crescimento normal, baseado na eficiência, produtividade, uma certa gestão, vamos dizer assim, bastante cuidadosa dos recursos financeiros, né? Então, eu te diria que, a partir dos anos 80, eu estou a pleno aí no campo, e somente no campo. Não tenho nenhuma atividade urbana. Uma descrição assim, rápida sobre suas atividades nesta área da agricultura de alta tecnologia e pecuária. O que você diria mais? Você é uma pessoa premiada nessa área, não é? Tem mais de 500 prêmios, é verdade? Sim. As prateleiras estão faltando, né, para premiações, mas isso é um resultado normal, nada cai do céu assim de presente, né? Cada vez que você recebe um prêmio, uma distinção, aquilo ali é o reflexo de muito trabalho da equipe como um todo. Tem que ter um gestor, mas tem que ter equipe, né? O gestor não consegue fazer sozinho. E aí eu chamo também a atenção e coloco no palco a família. A família unida, a família apoiando, a família trabalhando, se consegue fazer muito mais coisas e bem. Sozinho fica difícil. Então, esse somatório aí de uma boa gestão, de muito trabalho, da família unida, a família trabalhando, uma equipe selecionada, você consegue avanços que vêm acontecendo natural e, consequentemente, referências e premiações também. Então a propriedade fica só em Dom Pedrito ou tem em outro lugar também? Não, fica só em Dom Pedrito. Por uma questão de gestão, ela está, vamos dizer assim, dentro da mão, né? Uhum. Bom, a alturas tantas você pensou em uma nova atividade, que é a atividade que inclusive lhe dá um status, lhe acrescenta um status. Porque o vinificador, o vinhateiro, o industrial do vinho, ele tem um certo status. Cantineiro, né? Exato. O dinheiro talvez não seja tanto assim. Não, cantineiro. Ah, cantineiro, é uma outra denominação. Por que surgiu a ideia de entrar nesta área? Inclusive na campanha, porque plantar uvas sempre se falava na Serra Gaúcha. Pois é, aí já envolve a família. Tem duas filhas agrônomas, uma dedicou o estudo dela para a agricultura industrial, agricultura comercial, arroz, soja, milho, e que trabalha conosco, que é a filha mais velha, Raquel. Mas tem uma outra filha, que é agrônoma também, que é a Gabriela, que direcionou todo o curso dela de agronomia para uva e vinho, já dentro de um foco, dentro de um objetivo de que a região teria potencial para produzir vitivinífera com facilidade e, consequentemente, bons vinhos. Quem é que descobriu isso? Houve estudos técnicos a respeito? Sim, deixa eu só complementar. Aí a Gabriela, a partir do curso de agronomia, fez enologia também. E estagiou no Uruguai, fez viagem de observação na Califórnia, na França, na Europa como um todo. E, voltando para Guatambu, ela propôs, já em 2002, 2003, nós entramos nessa atividade de produção de uva. Mas por quê? Porque existiam evidências, a Universidade da Califórnia foi quem pesquisou inicialmente isso, nos anos 70, de que a região tem um grande potencial de produzir vitivinífera e, consequentemente, bons vinhos se a lição de casa for bem feita, né? Então, até os anos, início dos anos 2000, se estabeleceu na região a Almaden, que hoje é do Grupo Miolo, né? E também algumas iniciativas de produção de uva para fornecer uva para grandes vinícolas da Serra, que estavam já enxergando e sentindo da qualidade da uva dessa região.
Bom, então, baseado em evidências científicas e baseado já num conhecimento da filha, nós resolvemos iniciar atividades de produção de uva em 2013, plantando primeiros pés de parreira vitivinífera. Na sequência, 3 anos depois, já fruto da primeira safra, nós procuramos já o lado técnico de ver o resultado disso aí. E a Embrapa de Bento Gonçalves oferece um trabalho maravilhoso nesse sentido, que é a microvinificação. Ou seja, tu leva para a Embrapa uma certa quantidade pequena, em torno de 20, 25 caixas de uva, que representa a tua produção média, e eles dão sequência em termos de estudo da fruta, como está, o manejo e produção de vinho. Produz o vinho com aquilo ali, né? Então, 3 anos nós trabalhamos assim. Vendíamos a uva para o mercado comprador, né, que é um mercado crescente, de muito boa demanda para a uva da região, e fizemos microvinificação. Conclusão, depois dos 3 anos, é que o vinho tem uma qualidade muito boa, com certos cuidados, chegando até excepcional, e resolvemos investir na produção de vinho. Aí tem uma segunda etapa de apoio da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves a novos polos vitivinícolas. Quando eles enxergam que não é uma aventura, que tem fundamento o projeto, e eles têm interesse em desenvolver a região, tu podes fazer uma parceria com eles, tem um custo isso, né? É 1/3 da produção, mais um valor por litro e tal. Essa produção, esse vinho depois que eles cobram, eles utilizam em consumo, em atividades da Embrapa, atividades diplomáticas do Brasil e tal, e produzem de uma forma comercial para ti. Então já começou a produção nossa toda aí para vinificação. Aí começa a se aprender essa outra etapa que é a industrialização. Tens que comprar tanques, tem que comprar barrica, se quiser passar por barrica, tem que comprar garrafa, tem que desenvolver o rótulo, tem que fazer registro do Ministério da Agricultura, ou seja, todas as exigências e as demandas para um industrial estão embutidas aí. Só que tu não estás com a mão na massa vinificando diretamente. A Embrapa está fazendo isso para ti, mas com um acompanhamento de perto por parte de alguém da empresa, no caso a Gabriela, que é agrônoma enóloga, né? Bom, aí trabalhamos 3 anos dessa forma e sentimos que tem fundamento o negócio para fazer outros investimentos. Aí resolvemos investir na vinícola. Inclusive numa localização estratégica ao lado da uma faixa, né? Você pode até detalhar isso um pouco, né? De maneira a dar uma dimensão além da bebida, que é o enoturismo, que se faz muito hoje e que realmente eu acho que tem um futuro muito grande, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. É só ver o exemplo do Vale dos Vinhedos e da Serra, né? Eles só cresceram bastante em produção e vendas, na parte de comercialização, no momento que assumiram o enoturismo, o serviço também. Então, essa outra atividade de serviço, de turismo, isso está interligado muito forte com divulgação da marca, com a apresentação do produto, com o boca a boca, que é a melhor propaganda que existe, sem dúvida alguma, né? Então, quando nós projetamos construir a vinícola, o projeto já nasceu com algumas ideias, alguns conceitos muito bem firmes. Um deles era enoturismo, e o outro era a questão cultural da região, uma paisagem e uma arquitetura que diga alguma coisa da região, e o terceiro ponto é a sustentabilidade, que já entra a questão captação de água, produção de energia renovável e aproveitamento dos resíduos. Nós ainda não falamos sobre que tipo de uva que é muito apropriada na fronteira, lá em Dom Pedrito. Mas sobre isso nós vamos falar na segunda parte desse programa. Nós estamos conversando com Walter José Peter,
Ele é o diretor proprietário do Grupo Guatambu de Dom Pedrito. No intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o empresário rural Walter José Peter. Ele é o diretor proprietário do Grupo Guatambu. Ele está contando a história da vida dele, especialmente do grupo de empresas que ele dirige. E ainda estávamos falando sobre vinhos. Faltou perguntar e dizer que tipo de vinho, que tipo de uva é muito apropriado, ou mais apropriado na campanha gaúcha. Bom, Afonso... Vocês querem produzir tudo, né? A gente é suspeito a falar, mas te diria que todas as variedades que estão sendo produzidas na região da campanha têm se saído muito bem. E eu digo por quê. Inicialmente as brancas. As brancas é mais fácil o cultivo e a produção. O ciclo é mais curto. O produto principal das brancas é o espumante. A uva tem que ser colhida um pouquinho anterior à maturação plena, ela tem que ter mais acidez. Então, consequentemente, encurta todo o ciclo e diminui os riscos, né? Então, na serra mesmo, as brancas, vamos dizer, o produto das brancas é muito apreciado, que é o espumante principalmente. Bom, inicialmente até algum expert e tal duvidava que nós conseguíssemos fazer excelentes espumantes com pontuação acima de 90. Já passamos há bastante tempo com pontuação 90, 91, 92 nos espumantes e inclusive com premiações internacionais também. Pois eu ia exatamente falar sobre isso, ou seja, a ideia que eu tinha inicial é de que a campanha era muito boa para uvas tintas. Exatamente. E que a serra, como todo o ambiente é mais ácido, Sim, era apropriado para uvas, digamos, para elaboração de espumante. Não é isso? Não. E na serra também, né, a partir de fevereiro, por aí, a umidade é muito alta, né, final de janeiro, fevereiro. E, consequentemente, muita chuva, umidade alta, isso é ruim para a maturação das plantas e as tintas ficam prejudicadas nesse sentido, que é o contrário lá da nossa região. Normalmente, em 10 anos, 8 nós temos de estiagem no verão. Prova está que se produz excelentes níveis de produtividade de arroz. Pode ter como um termômetro. Onde se produz arroz irrigado no mundo inteiro, se produz muito bons vinhos. Califórnia e Austrália. Ah? Sim. Bom, então, as tintas têm uma condição natural de clima da região favorecido para se produzir, na maior parte dos anos, excelente fruta e, consequentemente, depois fazendo a lição de casa bem feita, em termos de vinificação, em termos de envelhecimento e tal, excelentes vinhos. E a dúvida era na questão de espumantes, mas está aí, estamos provando que é possível também produzir excelentes espumantes na região da fronteira. Agora, tem uma variedade nas brancas que predomina na região e no mundo inteiro, que é a Chardonnay, porque ela dá um excelente espumante, dá muito bom vinho branco, apesar do Brasil ter um consumo de vinho branco muito pequeno, né, quase incipiente, mas é a uva principal, é a rainha das uvas para espumante. E na região da fronteira produz excelente Chardonnay. Walter, nós precisaríamos ter mais tempo para falar sobre as premiações, né? Vocês chegam a expor em Paris e o espumante ganha em Paris, quer dizer, em plena França, enfim, do espumante, não é? Mas eu gostaria de ir um pouco mais longe, com uma outra atividade que eu acho que interessaria muito ao nosso público, que é a geração de energia solar. Como é que surgiu essa ideia? Hoje você é autossuficiente nas suas atividades em energia elétrica, tanto que até em algumas ocasiões
consegue vender para o sistema, é isso? Antes de focar nisso aí, só quero complementar a questão das uvas. Tem uma variedade de tinta na nossa região, por consequência aí já de experiência do Uruguai, que é, em termos de mercado, apreciadíssimo, que é a Taná, né? Então está se produzindo excelente Taná na nossa região, vamos dizer assim, uma região preferencial para essa variedade. Agora, a questão energia renovável. O projeto, se tu considerares as minhas palavras iniciais, ele tem já esse conceito de sustentabilidade desde o início. A questão de captação de água para tratamento e utilização, a questão da utilização dos resíduos na sequência, outro ciclo para alimentação animal, e a questão de energia, nós desde o início tínhamos fixo energia renovável. Inicialmente pesquisamos a energia eólica, fiz um convênio com o Centro Eólico da PUC, pesquisar o vento 1 ano e meio ali no local. Conclusão, vento médio precisaria um investimento grande demais. Aí partimos para energia solar, fotovoltaica. E com sucesso, nós instalamos 2 anos e meio um módulo piloto de 18 painéis, porque é uma atividade nova, é uma tecnologia diferente. E onde é que está uma indústria movida a energia solar no Rio Grande do Sul? Tem residências, agora foi fundada um parque solar recentemente de uma cooperativa de energia, mas uma indústria privada movida a energia solar não existia. Então nós fizemos um módulo piloto para estudar isso. E com sucesso, depois de 2 anos e meio testando, aprendendo como é que funciona a energia solar, concluímos que era possível investir e investimos em 600 painéis solares, que dá autossuficiência para a indústria vinícola nossa, e inclusive sobra energia para outras atividades nossas. Não é possível o microprodutor independente vender para o sistema, mas ele pode utilizar em outras atividades que ele tenha demanda de energia elétrica. Ele pode acreditar-se, ou Sim, seja, se acredita e utiliza... E usa no futuro, né? Não, no presente também. Ele pode utilizar em outras atividades que é dele e que tem demanda de energia elétrica. O que vale é o empreendedor, não é o ponto de luz ali. Então o empreendedor, o Atambu Indústria e Comércio de Alimentos, se tem silos, secagem de grãos, essa energia pode ser utilizada lá. Mas tudo já ainda concentrado naquela região. Claro, né? que sim. Mas você joga no sistema e sim, pega e o no sistema que distribui. Como é que se faz? Há um medidor, né? Ah, sim, tem medidores da que tem... a distribuidora lá para nós, a SE, né? Tem um medidor todo especial que mede a energia que é injetada, a energia que retorna dia de chuva, à noite, dia sombrio, que não tem produção a energia solar, mas um somatório total da energia injetada e da energia que retorna da CE, nós somos credores. E quando é que começou a funcionar efetivamente? 19 de maio foi ligado o sistema por parte da CE. Quanto tempo? Fazem 7 meses e pouco. Qual é o investimento? O investimento, é caro, né? Considerar tudo, é o grande fator de não proliferação, vamos chamar assim, de não adoção da energia solar. É um investimento altíssimo, né? Em relação ao negócio como um todo, né? Então dá R$1.520.000, nós investimos na energia solar, isso dá em torno de 15% a 16% do investimento total da vinícola. E como existe a alternativa de uma energia distribuída do sistema normal, as empresas vão segurando esse investimento, né? Não tem alternativa de o sistema fornecer uma indústria para ti, mas fornecer energia sim. Mas nós resolvemos ir além. Nós queríamos a energia renovável, e está aí a energia renovável. É a única vinícola da América do Sul com energia 100% renovável, energia solar. E acredito que no Rio Grande do Sul ainda não tenha nenhuma indústria ainda com energia solar, indústria privada. Nestes, são 9 meses, ou menos de 9 meses, né? Qual é o balanço que vocês fazem? Bom, vocês continuam usando energia do sistema não produzida por vocês? Ou já toda a geração é feita, é própria? Bom, inicialmente, Afonso, o balanço é positivo. Está acima da expectativa.
a produção de energia elétrica a partir do sol. O plano piloto que nós tínhamos de 18 painéis era uma determinada marca e modelo de painéis. Quando nós investimos, nós fomos além. Nós procuramos painéis melhores, de mais qualidade, e os equipamentos inversores também de mais qualidade, a instalação em si também tivemos um cuidado extremo em termos de cabeamento, em termos de estrutura, e isso resultou positivamente numa produção acima da expectativa. Nós tínhamos projetado inicialmente uma produção somente para abastecer a vinícola, o suficiente para ficar um abastecimento total da energia da vinícola com energia solar. Mas está acima disso, está a 20% a 22% produzindo a mais. Bom, isso aí resulta que um crédito dentro da fornecedora, que esse crédito, eu volto a dizer, que ele vai para outros setores da atividade do empreendedor, que no caso o Guatambu Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Walter, nós estamos encaminhando para o fim. O que faltou ainda dizer assim rapidamente, em poucas frases, a respeito da tua atividade, a respeito da história do Grupo Guatambu? Não, eu acho que, de uma maneira geral, se deu uma pincelada em tudo, mas é uma palavra assim de estímulo e de resultado de vivência, em termos de trabalho, em termos, vamos dizer assim, de empresa, né? Que o empresário não pode desistir nunca, mesmo em situações adversas. E concentrar, focar no negócio, estudar ao máximo as alternativas que tenha e muito trabalho mesmo. A sorte vem para quem trabalha, essa é a realidade. Eu não conheço nenhum empresário, nenhum profissional, veja só isso aí, nenhum profissional que tenha se aplicado bastante, que tenha trabalhado bastante e não venceu. Este é o empresário rural Walter José Peter, do Grupo Guatambu de Dom Pedrito. Nós voltaremos todos os sábados com uma nova história de vencedores e que terá a reprise durante a semana e que os telespectadores poderão acompanhar. Nós agradecemos a sua presença aqui, veio especialmente de Dom Pedrito para conversar com os telespectadores da nossa TV Urbana. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.